Boa noite a todos. Estamos aqui novamente, eu e o Cleito, para iniciar mais uma semana e tratar o estudo de hoje. Eu queria saber, depois vocês coloquem lá no grupo lá, como que foi essa semana de vocês. A minha semana, graças a Deus, está sendo uma semana abençoada, minha e da minha família. E eu queria que o Cleito também compartilhasse a semana dele, como que foi. E contar pra gente um pouco aí. Depois vocês colocam também lá no grupo, que eu gostaria de saber se está tudo bem com todo mundo, como que estão as coisas, porque infelizmente devido a esse vírus a gente não consegue encontrar as pessoas. Aí eu gostaria que cada um colocasse como que está a semana e se está tudo bem com vocês. Boa noite, irmãos, Pai do Senhor. Estamos todo mundo no mesmo barco, né? Fica aquela incerteza do que vai acontecer. Eu aproveitei para fazer uns cursos no Sebrae para aprimorar algumas áreas lá do meu trabalho. Momento, cada vez que vai passando, as coisas vai ficando mais difíceis no trabalho, porque você vai usando já a reserva, o combustível já está chegando no finalzinho. A gente tenta pôr em prática tudo que a gente vê na célula, vê na igreja, o que a gente ouve na Bíblia, lê na Bíblia e ouve também, que Deus está no controle. O tempo nosso é diferente do dele, por isso gera essa incerteza, essa angústia, que as coisas aconteçam. Tentar sempre pôr na mão de Deus, que vai ser o melhor. A gente luta contra a cronologia nossa, que sempre quer o mais rápido, que essa doença acabe rápido, que a gente volte a trabalhar mais rápido, mas está na mão de Deus, vamos aguardar, vai ser melhor para nós. Amém. Aí eu queria iniciar, eu vou fazer uma brincadeira aqui agora com o Cleito, eu até não falei com ele não, vou pegar ele de surpresa aqui agora. Aí eu gostaria que o Cleito fechasse os olhos e fizesse um desenho de uma casa e uma árvore, mas com os olhos fechados, para a gente ver como que vai ficar. Porque ele falou que ele estava me falando que ele é desenhista, mas com os olhos fechados, tem que fechar os olhos. Se quiser fazer um sol também, pode fazer. A casa não precisa ter porta e janela não, né? Mas não sei, você usa porta e janela? Uai. Agora para voltar lá na casa. Agora para me saber onde está a casa. Vou pôr um sol bem longe aqui para você. E tá bom. Dá pra... Aí. Eu vou mostrar o desenho para vocês. Tá parecendo nada. Mas ficou melhor do que o meu quando eu tô olhando. Esse é o desenho do Cleito. E por que desse desenho? Para mostrar pra gente quando a gente, de certa forma, porque quando a gente fecha os olhos, o que acontece? Está no escuro. Então, o que acontece? Quando a gente está no escuro, não tem como a gente desenhar com exatidão. Pode ter até alguém que consiga, mas é muito complicado. Vai ser uma pessoa em 1 milhão que vai conseguir fazer esse desenho. Então a gente não consegue fazer esse desenho com exatidão. E na nossa vida acontece a mesma coisa. A gente pode tentar se esforçar, planejar da melhor forma possível, mas se a gente estiver na escuridão, a gente não consegue colocar as coisas em ordens. Então, a palavra de Deus, e através de Jesus Cristo, ela vem para quê? Para dar luz para o nosso caminho. E ela vem para o quê? Para instruir a forma de tudo, para a gente fazer as coisas certas e da melhor forma possível. Então, cada encontro que a gente tem, cada vez que a gente lê a Bíblia, que a gente lê a palavra de Deus, a gente já aconteceu isso provavelmente com todos, diversas vezes. Às vezes uma leitura que a gente faz em casa, você vai fazer ela em outro lugar, ela vai dar um ensinamento
vai acrescentar mais. Você pode ler a mesma passagem 1000 vezes ela vai te acrescentar alguma coisa. Então é isso que acontece com a palavra de Deus, ela vem para instruir a gente, e Jesus Cristo vem para dar luz mesmo para o nosso caminho. A Bíblia mesmo não fala que ele é lâmpada para os nossos pés, é para isso mesmo, para iluminar o nosso caminho, para a gente poder andar da melhor forma possível e com exatidão, igual a gente falou aqui, essa brincadeira que a gente fez do desenho. E é isso que a gente deve fazer. Então, para começar, vamos começar antes do estudo, vamos fazer uma oração para a gente iniciar esse estudo bíblico aqui. Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela minha vida, pela vida do Cleito, obrigado pela vida de todos que estão vendo esse vídeo. Obrigado por todos os nossos familiares. E eu te peço, Senhor, que o Senhor possa, através do seu Espírito Santo de Deus, ministrar em nossos corações o que o Senhor quer através desse estudo, Pai. Então, no nome de Jesus, que possa acabar todo o nosso eu aqui e das pessoas que assistirem esse vídeo, e possa reinar só o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, ó Pai. Então, no nome de Jesus, eu te peço que o seu Espírito Santo de Deus fale conosco poderosamente através dessa palavra que vai ser colocada aqui hoje, ó Pai. Eu te peço também, Senhor, e já coloco a vida de todas as pessoas que estão passando alguma necessidade, ó Pai, que seja alguma necessidade física, que seja alguma necessidade financeira e principalmente, ó Pai, alguma necessidade espiritual, ó Pai. Tira toda tristeza, tira todo desânimo, abra porta, Senhor. Se alguma porta se fechou, abra alguma porta para socorrer essas vidas, ó Pai. E eu te agradeço desde já. Tudo que o Senhor fará em nossas vidas, e o que o Senhor já fez também, ó Pai. Eu agradeço pela vida de todos, e eu te peço, Pai, que no nome de Jesus, isso que está acontecendo não só no Brasil, no mundo, caia por terra, Senhor, no nome de Jesus. E independente do que acontecer, ó Pai, que isso possa servir de lição para nós, porque eu tenho certeza que nenhum de nós será o mesmo depois desse vírus, ó Pai. Nenhum de nós. Eu creio que, ó Pai, que esse vírus também tem que servir para que nós possamos mudar a nossa visão do mundo, Pai. A nossa visão como cidadão, ó Pai. E a gente possa enxergar perfeitamente que o que resta para a gente é o Senhor, ó Pai. Então, no nome de Jesus, eu te peço, Pai, vai nos fortalecendo a cada dia e faça com que a sua vontade seja feita na vida de cada um, ó Pai. Assim eu oro agradecido, no nome de Jesus. Amém. Eu vou iniciar uma leitura que vai estar em Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 20. Amém? O texto chama A Cura do Endemoniado, e algumas bíblias vão trazer a cura do Gadareno. E o texto começa assim, ó. Eles atravessaram o mar, foram para a região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia lá nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pelos pés e as mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes,
pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? E ele disse: meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava que Jesus, com sua insistência, em sua insistência, que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esse fato na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicou-lhe que deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. E é um texto assim, que chama muita atenção da gente, né? Porque é uma coisa assim, é uma coisa que a gente sabe que acontece, é uma coisa que a gente sabe que existe, mas é uma coisa que a gente não presencia. A gente tinha que presenciar mais, né? Ver isso que aconteceu com esse homem. Mas não é uma coisa assim comum da gente ver toda hora. Então a gente, quando ouve falar disso, eu pelo menos vou responder por mim, eu fico assim até pensando, né? Como que é você ver, você presenciar, e não só presenciar, você dar ordens mesmo, né? Para aqueles espíritos imundos saírem do corpo da pessoa. Uma coisa assim grandiosa, né? E a gente sabe que se a gente orar, se a gente fizer isso, não é a gente que faz, mas Deus usa através de oração, é o poder dele, o Espírito Santo, que faz aquilo sair. E olhando para a vida desse homem, aí até para nós mesmos, traz aquela pergunta, né? Se a gente conheceu, ou se a gente mesmo já foi, de certa forma, pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelas pessoas que nos conhecem ou conheçam outra pessoa. Será que a gente já foi um dia considerado um caso perdido por alguém? Eu creio que sim. E outra coisa também, alguma vez você já foi taxado dessa forma? Não só outra pessoa, como nós mesmos. Eu já me senti assim outras vezes, de pessoas olhar para você e não dar nada para você. Falar assim, você tem um plano, você tem alguma coisa, ou você tem algum sonho. Por mais que às vezes todo mundo sonha com alguma coisa, todo mundo tem uma ambição, ou querer fazer algo grandioso na vida. Aí às vezes, por mais que às vezes a gente nem comente ou não fale tanto, ou às vezes até devido à nossa impossibilidade, vai ter pessoas, às vezes pessoas próximas mesmo, que vão chegar até falar pra gente que às vezes aquilo nem é possível, porque as pessoas não acreditam. E isso, de certa forma, não é nem culpa da pessoa não, que faz isso com a gente, ou se a gente faz isso. Não vou falar que só a pessoa faz isso com a gente, porque às vezes a gente faz isso com as pessoas também. E às vezes nem é culpa nem da gente, nem da outra pessoa. Ali já é o inimigo também, tentando trabalhar para te pôr para baixo, para você não conseguir romper aquele erro, aquela coisa de errado que está acontecendo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar
e pensar e conversar sobre esse relato desse endemoniado, o que aconteceu na vida dele. A gente tem que pensar assim, que a grandiosidade foi a transformação que Jesus fez na vida dele. Foi uma coisa tão grandiosa, só que a gente tem que ver também, observar os ensinamentos dessa história, os princípios também que elas aconteceram, e para a gente entender e começar a fazer o quê? Aplicar na nossa vida. Porque isso tem que servir de ensinamento na nossa vida. Às vezes a gente conversa diversos assuntos, igual a gente fala da célula, a gente sempre se reunia, sempre traz a palavra de Deus para ministrar a palavra de Deus na nossa vida, mas ela tem que surtir algum efeito. Se a gente perceber e falar assim, aqui não está adiantando nada, não está surtindo efeito nenhum, eu não estou mudando, eu não abro mão de nada. Eu e o Cleito mesmo, a gente já conversou diversas vezes, e vários tipos de assunto, que às vezes tinha dúvida dele, tinha dúvida minha mesmo, que a gente trocava ideia. Aí eram dúvidas que a gente pensava assim, gente, mas às vezes tem alguma coisa que eu ainda tenho que fazer ainda, só que eu não estou fazendo ainda. Porque às vezes a gente acha que, devido ao o mundo achar que é normal, às vezes a gente está naquele convívio ali ainda, e só que a gente começa a perceber que a gente está mudando. Foi igual a conversa que a gente teve semana passada, né? Determinados lugares, determinadas atitudes de certas pessoas, aquilo já incomoda a gente já. Mas graças a Deus que incomoda. Nesse ponto que você está falando, Daniel, é um assunto assim que é até complicado, porque eu nessa questão eu era cético também. O que faz você ver? Quanto mais você lê a palavra, escuta a palavra, mais você começa a enxergar isso. Às vezes você não vê uma pessoa com um demônio sendo bem possuída, mas você vê ela tendo atitudes que está mostrando isso. Está mostrando isso. Antigamente você não via. Não via. Mas hoje, assim, por você conhecer a palavra, você vê que aquela atitude já consegue identificar, né? Não é uma coisa normal. Não está naquilo, não é de todo mundo praticar aquilo. Aí você começa a ver, pô, isso aí já está acontecendo uma situação. Não é normal mais. Que não é de Deus isso, entendeu? Aí você começa a ver, quanto mais você lê, mais você vai vendo as coisas que para você antes era comum. Verdade. E agora se torna aquela... Você até toma um susto, igual a gente conversou semana passada. Aconteceu uma situação que eu fiquei assustado. Porque antigamente para mim era corriqueiro. Porque você já via que é uma coisa espiritual mesmo, não foi uma coisa simples, né? Não foi simples o que aconteceu. Ainda mais da forma que foi, né? Foi assim, me deixou assustado. Então. Mas as escamas, como você disse, começa a cair. E você passa a enxergar. Quanto mais você lê a palavra e escuta, você começa a ver coisas que você não via. Verdade. E para a gente saber isso, primeiramente o que a gente tem que identificar? É lógico, identificar na gente, a gente consegue identificar nas pessoas, igual a gente falou aqui, determinado assunto que a gente conversou, que aí você já conseguiu identificar que não é uma coisa espiritual também. Então, primeiro o que a gente tem que fazer? Identificar aquilo que te aprisiona, que aprisiona as pessoas. Porque eu, você, qualquer um que está ouvindo aqui, vai ter determinada situação, vai ter determinada coisa que nos aprisiona ainda. É igual aquele homem lá, que a história dele falava de quê? Que ele vivia aprisionado fisicamente, você vê, ele até acorrentava ele, ainda arrebentava as correntes, olha que loucura, né? Ele vivia um aprisionamento emocional e principalmente espiritual. E olha para você ver, a corrente, por mais forte que seja, ainda não segurava ele. Mas isso mostrava o quê? Que o que era pior não era nem as correntes que prendia ele. O pior que era a corrente que prendia ele espiritualmente. Não era nem a que prendia ele fisicamente. Porque a que prendia ele espiritualmente era tão forte que até a que prendia ele fisicamente ele arrebentava. Olha para você ver como que é espiritual, é uma coisa... Aí a gente relata uma coisa dessa. Se você vê um homem normal, em condição normal, sem estar possuído, sem nada, ele nunca vai conseguir arrebentar uma corrente. Nunca vai conseguir.
Mas olha para você ver, a prisão espiritual é uma coisa tão forte, ele conseguia arrebentar as correntes. É igual, uma vez eu vi um relato de uma pessoa, foi até era uma moça, que ela era possuída, isso não foi, né, historinha não, aconteceu, uma moça era possuída em Carrancas, ela era possuída, quem tirou o demônio que estava nela na época, foi até o padre Paiva na época. Quando ele chegou lá, ela levantava guarda-roupa cheio de roupa, ela conseguia levantar aquilo, uma moça, franzina, normal, ela estava endemoniada. Aí você já vai vendo umas coisas que é uma coisa assim, é uma força sobrenatural, já não é uma coisa comum mais, Então a gente tem que fazer, começar a diagnosticar o que está aprisionando, o que pode estar aprisionando a gente ainda, porque às vezes vai ter, por mais que a gente mudou, às vezes vai ter alguma coisinha que ainda está aprisionando a gente ainda. Só que aí o que acontece? Vai ter os efeitos da prisão, vai ter as coisas que nos aprisionam, e as coisas que nos aprisionam, igual acontecia com aquele homem, vai ter os efeitos daquilo. Porque tudo na vida é assim, tem uma coisa que te aprisiona, e vão dar o exemplo, vão falar assim, e tem os efeitos colaterais que vai te acontecer. Aí vou dar uns exemplos aqui de coisa que pode nos aprisionar. Porque às vezes através desses exemplos vai ter muito mais. Às vezes tem algum que encaixa vai ter um aqui que vai encaixar para cada uma pessoa. Aí vou dar um exemplo de prisões. Olha as prisões que pode estar nos aprisionando aqui, ó. Vício, relacionamentos abusivos, dependência de remédio, que isso está acontecendo muito, depressão, essas coisas, né? Ainda mais nos dias de hoje. Ainda mais nos dias de hoje. Compulsão por comida, compulsão por compras, álcool, drogas, sexo, pornografia e etc. Tem várias outras coisas. E isso é as prisões. E os efeitos disso? Os efeitos pode ser agressividade, ansiedade, porque ansiedade, se você falar de ansiedade, todo mundo vai falar que tem hoje em dia, né? Hostilidade, pensamentos de morte, sensação de medo, desesperança em relação ao futuro. Hoje, então, está acontecendo mais ainda mais devido o que está acontecendo financeiramente no país, mesmo por causa de trabalho, por causa de tudo. Muitas pessoas estão até desesperadas mesmo por causa disso. Tem as coisas para pagar, tem gente que mora de aluguel. Às vezes a gente está em situação difícil, mas tem gente que ainda está em situação mais grave ainda. Porque a gente, graças a Deus, a gente tem a casa própria. E eu, graças a Deus, não pago aluguel. Vai querendo ou não, já é o que você fizer, tá? Se a gente tem as nossas contas para pagar, tem as coisas para pagar, mas se você... Primeiro, você fez para você alimentar a sua família, por enquanto, pelo menos por um período, o primordial vai ser isso. Para a maioria das pessoas vai ser isso. Só que para algumas, até isso está difícil. Até isso está difícil, infelizmente. E a depressão também, que pode estar acontecendo isso. A saúde mental nos dias de hoje é primordial. Você ter uma cabeça boa, tomar decisões certas, ver coisas certas que vão agregar, para não jogar mais para baixo. Verdade. Notícia ruim, nem pensar. Verdade. E é igual aqui, ó, tem duas perguntas aqui, ó. Primeira, você se sente preso a algo? E a segunda, quais as consequências dessa prisão gerada em nossa vida? Às vezes o que acontece? Por isso, gente, depois que, graças a Deus, se Deus quiser, vai voltar ao normal, a gente tem que fazer uma reflexão muito grande. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu tenho pensado isso muito ultimamente. A gente vai ter que mudar alguns hábitos nossos, algum modo de vida nosso, a gente vai ter que mudar muitos pensamentos. Porque, vou dar um exemplo aqui, é igual está acontecendo hoje. Vamos supor que é um período atrás, não é errado não. Aí às vezes a gente quis comprar um carro, quis comprar uma casa, quis fazer isso, quis fazer aquilo. Aí, infelizmente, o que aconteceu?
gente depende do nosso ganha-pão. Isso 99% das pessoas está acontecendo isso. Aí às vezes acontece igual aconteceu hoje, a gente não vai ter onde tirar. Só que as dívidas vai estar lá para pagar. Ou às vezes a pessoa faz dívida demais, às vezes o próprio emprego dele, ele tem um emprego, não vai dar para sustentar, para cobrir aquela dívida que ele tem. Aí o que a pessoa faz? E o inimigo trabalha com isso também. Aí o inimigo vê alguma forma, o inimigo pensa assim, eu não estou conseguindo trabalhar desse jeito com ele, então o que eu vou fazer? Isso eu já falei para diversas pessoas. Na dependência química a gente tinha esse problema, quando a gente tratava as pessoas lá com dependência química. A queixa da pessoa era o quê? Trabalho. Ele não tinha trabalho. Aí a pessoa internava, voltava, saía, queixa, não tem trabalho. Aí depois o que acontecia? Ele arrumava trabalho. Deus abençoava ele. Aí ele arrumava trabalho. Aí ele arrumava o trabalho, só que ele não sabia dosar nada não. Muitos acontece isso. Aí trabalha até 10 horas da noite, trabalha no sábado, trabalha no domingo. Aí o que sabe que o inimigo está fazendo? Aí o inimigo está usando o tempo dele, acabando com o tempo dele. Aí ele não tem tempo mais para Deus, nem tempo para nada. Ele só tem tempo para essas coisas, para trabalhar. Aí as consequências vai acontecendo na vida do cara. Aí ele às vezes ele vai estar colhendo fruto financeiro, às vezes pode estar até colhendo sim. Não estou falando que a pessoa não vai colher, não. Às vezes ele está colhendo fruto financeiro sim. Às vezes está levantando uma grana até legal sim. Mas o principal, que é a parte espiritual, está ficando de lado. Aí a hora que aquele for ficando de lado, foi esfriando, aí a hora que ele assustar, isso acontece na dependência química, a hora que ele assusta, ele cai de novo. Aí não vai ter nem o financeiro, nem mais nada não, vai acaba com tudo. Então isso a gente tem que estar vigilante o tempo inteiro. Por quê? Porque igual a gente falou de prisões aqui e efeitos, isso vai acontecer. Não adianta, tudo que a gente fizer, tanto de bom quanto de ruim. A colheita, a gente vai fazer colheita. Não é uma coisa assim que eu vou mudar hoje, aí aquele milho que eu plantei no passado, eu não vou colher ele não. Eu vou colher feijão, não, você vai colher milho sim. Eu sempre falo isso com as pessoas, eu não gosto de ser enganado e não gosto de enganar as pessoas. Se a gente plantou coisa ruim no passado, meu irmão, infelizmente, nós vamos colher ele sim, infelizmente. Então o que a gente tem que fazer com hoje? Hoje a gente tem que fazer o seguinte, é plantar novas sementes para colher novos frutos. É os frutos que a gente quer. Se aquilo que a gente está colhendo é ruim, então cessou aquela plantação que a gente fazia no passado e a gente tem que ter mudança de vida mesmo, senão não vai adiantar nada. Se a gente continuar plantando a mesma semente, a gente sempre vai colher a mesma coisa. Por isso que a mudança de vida, a nossa mudança de vida é importante. E voltando para o assunto aqui, não há nenhuma situação impossível para Jesus. Olha para você ver. Aquele homem, ele vivia no cemitério, aí a gente já olha cemitério é o quê? Um local de morte mesmo, de solidão, né? E para ele não havia, todo mundo enxergava aquilo, não havia perspectiva de mudança dele. Aí depois no texto aqui no final relata que ele tinha uma família. Olha para você ver, provavelmente ninguém jamais procurava ele, ele vivia lá sozinho. Acorrentado fisicamente, espiritualmente, e as pessoas olhavam para ele, para esse não tem chance. Então ele não tinha família, não tinha amizade, não tinha identidade mais, não tinha dignidade, não tinha sanidade, ele estava sem rumo, sem sentido, sem futuro, sem esperança. E isso acontece com diversas pessoas. Mas o que fez mudar isso tudo que eu relatei que era de ruim? Foi o encontro que ele teve com Jesus. Porque a partir do momento que ele encontrou com Jesus, a vida dele foi completamente restaurada. Completamente, fisicamente, espiritualmente, foi tudo restaurado. O que aconteceu com ele? Ele voltou a ter consciência de novo, ele se vestiu de novo, e a Bíblia relata perfeitamente, estava com perfeito juízo. Pode ser que ao ler essa história,
você tenha se sentido até desconfortável com uma situação tão extrema, porque quando a gente lê essa história é uma situação extrema mesmo. Mas perceba que o cuidado de Deus em colocar essa história como um dos relatos bíblicos, Deus teve um cuidado para fazer isso e mostra para a gente o quê? Que ela é um sinal do poder incomparável de Jesus, de como ele é capaz de transformar qualquer situação. Não existe, isso a gente já sabe, a gente precisa ficar falando, mas é claro isso, que não existe impossível para Jesus, para Deus não existe impossível. Seja prisão, enfermidade, problema familiar, crise financeira, problema de pandemia igual a gente está sofrendo, nada é impossível para Jesus. E nada é irreversível diante de Deus. O encontro com Jesus é capaz de mudar toda a nossa vida, toda a nossa sorte. Então o que a gente deve fazer? O terceiro, cuidar, uma outra coisa que vai se alientar aqui, que às vezes a gente tem algum impossível na nossa vida, mas a gente tem que colocar com fé e crer que Jesus pode transformar, independente do grau de dificuldade. A gente tem que acreditar nisso, a gente tem que acreditar. E às vezes até as pessoas mesmo, que às vezes alguém coloca a gente assim, mas às vezes a gente coloca as pessoas assim também. Olha para a pessoa e fala, não, esse não vai conseguir mudar não. A gente não pode fazer isso. Porque eu até li uma frase hoje que eu achei até interessante. Se eu ou quem estiver ouvindo, se a gente não pode fazer algo para mudar a vida da pessoa, uma coisa efetiva mesmo, então resta para a gente o quê? Se a gente acha que é impossível para nós fazer, então ore pelaquela vida. A gente não pode desistir, coloque ela nas mãos de Deus, mas é claro, a gente tem que fazer a nossa parte, falar dessa salvação que a gente está falando aqui hoje para a pessoa, e crer e ter fé que Jesus pode salvar aquela vida, pode salvar de determinada situação qualquer pessoa, qualquer ser humano. E tem um outro contraponto também, cuidado com as pessoas que rejeitam a presença de Jesus, porque isso acontece também. Olha o que fala aqui, Jesus expulsou os espíritos que estavam sobre aquele homem e deu ordem aos demônios que fossem para os porcos, que se lançavam no precipício. Ao perceberem que tinha acontecido com os porcos, os moradores de Gadara reagiram de forma intrigante. Olha o que eles fizeram. Aquele povo conhecia o drama daquele homem, já conhecia ele, o sofrimento que ele tinha. Eles viam de perto o seu sofrimento e sabiam da sua história. Contudo, eles se importavam mais com os porcos do que com a restauração da vida daquele homem. Eles não se alegraram ao ver o milagre de Jesus, que Jesus acabara de realizar. Antes, pediram a Jesus que fosse embora do meio deles. Foi o que eles pediram. Eles estavam lá, Jesus estava lá, Jesus tinha acabado de fazer um milagre grandioso, que foi uma coisa grandiosa. A primeira coisa que eles pediram para Jesus, para ele ir embora lá daquela cidade. Olha para você ver a preocupação das pessoas. Queria que eles fossem embora. Você imagina, você ter a presença de Jesus, Jesus ele do seu lado fazendo todos os milagres possíveis, você virar para Jesus e falar assim, por favor, vai embora. Aí até a gente que é cristão, a gente ouvir uma pessoa pensar, de ouvir uma pessoa falar isso, a gente acha um absurdo, mas isso acontece todo dia. As pessoas não querem. Às vezes as pessoas querem as bênçãos que Deus traz, mas não quer Deus. Eles não querem Deus, eles querem que Deus, que pode fazer cura, pode dar um emprego, pode fazer o que for por eles. Mas na hora que é para ter Deus, porque aí a gente fala só, mas a pessoa recorreu a Deus lá, por que você está falando que ela não quer Deus? Aí eu vou te explicar porque que ela não quer Deus. Aí a hora que Deus fala com ela, fulano, abandona isso, fulano. Requer o sacrifício. Tem a minha parte para me fazer. Fulano, você está fazendo uma coisa errada, a gente está acabando de falar aqui. Tem uma coisa que está te aprisionando aí, sai dessa prisão. Ah, não, isso aqui eu não faço não. Aí você está fazendo a mesma coisa que o povo de Gadara. Está fazendo o quê? Mandando Jesus embora. Olha para você ver que coisa grave. Então a gente tem que estar atento, porque às vezes
A gente não está falando diretamente para Jesus ir embora, mas com as nossas atitudes a gente está fazendo isso. Ô Jesus, não te quero aqui agora não. Você vem aqui depois. Eu posso fazer isso com Jesus? Tem como fazer isso? Ou eu vou estar com ele ou não vou estar. Não vai ter esse meio termo. Jesus, vai, volta, não é assim não. Ou é, a Bíblia mesmo fala, ou é sim, sim, ou não, não. Ali fala que o meio termo, ele acha até pior do que você falar não. Ele acha pior. O meio termo é pior ainda. Então, nem sempre as pessoas que estão à nossa volta se alegrarão com as mudanças que Jesus faz em nossas vidas. Algumas pessoas podem se levantar para criticar, rir e dizer que tudo é uma grande bobagem. Haverá também aqueles que rejeitarão a presença de Jesus por terem medo do que ele pode fazer, como os moradores daquela cidade fizeram. E tem pessoas assim mesmo. Às vezes você relata, você fala alguma coisa, você fala de Deus, a pessoa fala que aceita, fala que é de Deus, fala que é isso, fala que é aquilo, e vira para você e fala assim, não, mas eu ainda não estou preparado, eu não quero ainda não. É por quê? É por causa desse medo mesmo. Porque a pessoa sabe na bagagem dela, aquele tanto de prisão que tem ali, a coisa que está aprisionando ela, a pessoa já vai e já imagina, eu vou ter que abandonar isso aqui. Eu tenho certeza, se eu for lá naquela reunião, não é por causa da reunião não, é por causa de Jesus. Porque a reunião poderia ser em qualquer lugar. Que tiver dois reunidos no nome de Jesus, com uma Bíblia, em qualquer lugar que tiver. Pode estar lá debaixo da ponte. Essa reunião poderia ser lá debaixo da ponte, lá. A gente conversando com o pessoal lá debaixo da ponte, que ela surtiria o mesmo efeito se as pessoas aceitassem a Bíblia. É o mesmo efeito. Não é ela ser feita aqui, não é ela ser feita por mim, pelo crente, por ninguém não. Qualquer pessoa que colocar a Bíblia na frente, tiver dois ou mais reunidos no nome de Jesus, ali Deus se fará presente. Então as pessoas já pensando nisso, já pensam, não, eu vou ter que abandonar, e eles já sabem até o que vai ter que abandonar, só que eles não querem abandonar, eles não querem abrir mão naquele instante. Eles estão querendo deixar lá para frente, só que acontece o seguinte, às vezes o lá na frente não vai existir. Não vai ter tempo mais. E é isso que acontece. Nem sempre as pessoas que estão em nossa volta se alegrarão com as mudanças que Jesus fez na nossa vida, igual eu falei aqui antes. E por causa desse medo também. Ele pode fazer como os moradores daquela cidade fizeram. Infelizmente, esse tipo de reação pode vir até mesmo dos amigos, das pessoas mais próximas nossas. Mas cabe a nós não retroceder na nossa decisão de seguir Jesus, porque aí já é uma coisa individual, né? Por causa de críticas e opiniões contrárias. Certamente o nosso testemunho de amor e o milagre de Deus em nós servirá de testemunho para que o coração dessas pessoas seja alcançado e transformado. Aí a gente também não deve, igual foi falado, que retroceder e desanimar, não. Vamos continuar nessa luta que a gente está, continuar falando da palavra de Deus e ter a certeza e fazer por onde, por quê? Porque provavelmente e com certeza, através do nosso testemunho, às vezes essas pessoas que a gente quer alcançar tanto, através do nosso testemunho, eles vão vir por causa disso. Às vezes a gente vai ter determinada situação que a gente não vai precisar nem de abrir a boca, porque às vezes a atitude, por isso que a gente tem que vigiar o tempo inteiro. Porque provavelmente a nossa atitude vai ser o maior testemunho que tem. É o maior testemunho, a gente não vai precisar nem de abrir a boca. E por último, para a gente encerrar, Jesus nos envia de volta para a nossa família. Certamente a família daquele homem o amava, mas a convivência havia sido interrompida pelos problemas e crises que ele enfrentava. Pelo estado dele deplorável, nem era culpa também da família não, porque às vezes passa determinada situação que não tem como, às vezes, nem a família lidar com a pessoa mesmo. Infelizmente, a gente vê o que acontecia. Ele deveria representar sofrimento, ou por pais, irmãos, filhos, mulher, o que seja, se por um acaso estivesse junto com eles ali. Só Deus sabe o que aquele homem era capaz de fazer. Eu já tive relato mesmo de amigo, por causa de alcoolismo do pai, que eles tiveram que sair de casa, que o pai chegou a pegar
uma arma para matar eles. E quase matou. Se eles não tivessem fugido no dia, ele teria feito isso. Na hora que ele estava alcoolizado. Ele chegou a dar tiro neles. Chegou a dar tiro. Aí o que eles fizeram? Eles moravam aqui em São João. Eles foram para São Paulo para fugir dele. A mãe um amigo meu, a mãe e a irmã do amigo meu. Essa atitude já vê que não é a atitude de quem está em Deus. Com certeza. Aí você já começa a ver. Com certeza. Será que ele estava endemoniado no dia? Então, com certeza. Mas eu estava ali, poder do álcool ali, aquilo ali estava à mercê do diabo. O diabo estava trabalhando na vida dele. E para encerrar aqui, olha, que coisa linda. Jesus deseja transformar as nossas famílias. A restauração dele em nós é completa, inclui nossos pais, nosso cônjuge, nossos filhos. E como ele pretende realizar isso? Por meio da minha e da sua vida. É através de nós. A instrução dele para nós é clara. Vá para casa, igual foi relatado lá na Bíblia, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então foi isso, gente. A gente tem que continuar nessa luta, não retroceder e fazer igual Jesus instruiu aquele homem, quando ele foi restaurado, igual a gente foi restaurado e está sendo restaurado a cada dia. É voltar e pregar as boas novas mesmo, mostrar para as pessoas o que Deus pode fazer na nossa vida, o que Ele já fez, o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer ainda. Mas a melhor forma de a gente fazer isso é o quê? Através do nosso testemunho. Então não vamos desfalecer, vamos continuar pedindo a Deus que continue nos abençoando, nos fortalecendo, porque às vezes a gente possa estar passando por momentos difíceis, mas nenhuma dificuldade é maior do que o nosso Deus. Amém? Aí vamos orar encerrando. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra maravilhosa, Pai, que mexeu muito com os nossos corações. Então, Senhor, no nome de Jesus, continue fazendo essa restauração na nossa vida, Pai. Faz com que a gente possa identificar as prisões que ainda nos aprisionam, Pai. E eu te peço, Senhor, que não deixe que fique nenhuma sequela do nosso passado, Pai. Eu sei, Pai, que o Senhor é justo, que os frutos, mesmo sendo bons ou ruins, que a gente plantou no passado, a gente vai colher, ó Pai. Mas eu te peço, no nome de Jesus, que a gente possa plantar novas sementes, Senhor, e que em breve colher frutos maravilhosos, ó Pai, aqueles frutos que o Senhor deseja para as nossas vidas, ó Pai. Não só a minha vida, não só a do Cleiton, a vida de todos os nossos familiares, a vida de todas as pessoas que estiveram ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa rua, qualquer lugar que a gente estiver, ó Pai. Eu agradeço por cada vida, por cada família, que essa palavra alcance todas as pessoas que ouvirem e verem esse estudo de hoje, ó Pai, que o Senhor possa transformar vidas, ó Pai, através desta palavra que foi dita aqui hoje, ó Pai. Eu agradeço por tudo, te peço que tenhamos uma ótima semana, ó Pai, e que no nome de Jesus, Senhor, obrigado por tudo. Assim eu oro agradecido. Amém. Amém.